funcionários. Você não tem 30 maneiras de resolver. Se não tem dinheiro, ou tem menos funcionários, ou paga menos. Quem é que pode fazer alguma coisa para além disto? Nada. Se você não tem dinheiro para as pensões, ou tem menos pensionistas ou paga menos, mas isto é óbvio. Em sua casa você faz isto sem dar por isso. Ou qualquer dona de casa. O contexto era realmente diferente quando nós podíamos inflacionar o valor da moeda. Aliás, e aí, dado o princípio nominalista, ou seja, o dinheiro vale por valor nominal, os tribunais normalmente não entravam. Permitiam que a pessoa perdesse 20% do ano. Mas não se pode buscar 400 milhões de euros ao outro lado? Que não seja as pensões? É uma questão dos 400. Não, neste caso é uma questão dos 400. Agora o que está em cima da mesa é esta questão do alargamento da base de incidência da SES, da Contribuição Extraordinária de Solidariedade. Não se pode ir buscar aquelas despesas intermédias que no outro dia estiveram aqui quantificadas. Com certeza, mas isso já disse. Mas isso, por muito que você vá buscar essas despesas, se você não... Estamos a falar de 400 milhões. Se você não consegue acertar isto, o que se está a gastar neste momento, de 2013, são 38 mil milhões em prestações sociais, dentro das quais estão as pensões, e mais 17 mil milhões em pessoal. Conseguindo 55 mil milhões. Se você não tira dos 55 mil milhões, você vai tirar dos outros 20? Quer dizer, é uma questão óbvia. É aquilo que eu costumo dizer, que é preciso poupar na carne, não é na salsa. As donas de casa percebem isso. Estes 400 milhões são 400 milhões em cima de 4.500 custados já transfer para pagar as pensões. Portanto, não são os primeiros, não é? Pois não? Mas sabe, deixa-me só dizer uma coisa que disse há pouco que é importante. não se pede que o Tribunal, nunca se pede, impediria eu, abstraia da Constituição. Isso seria... Claro. Basta que siga a jurisprudência anterior do Tribunal, onde se dizia que na interpretação do princípio da proporcionalidade, por exemplo, só casos de evidente, manifesta falta de adequação ou necessidade da medida é que devem ser censurados. Fora disso, normalmente a avaliação entre os meios, entre as medidas e os fins prosseguidos é algo que compete ao legislador, que tem aqui um crédito de confiança, porque, enfim, dispõe dos meios para isso, está democraticamente legitimado, diretamente. Portanto, basta isso. Isto está escrito em acordos anteriores do Tribunal. Não é preciso, digamos, inovar muito, exemplo, nem suspender a Constituição. O Dr. Mota Pinto há pouco colocava a tónica numa certa avaliação política de algumas matérias. Mas o Tribunal Constitucional, e gostava de os ouvir sobre isso, sobre a forma como o Tribunal Constitucional é constituído. Porque os juízes são indicados pelos partidos. Mas olha, aí tenho de dizer, eu comecei por dizer... E alguns, e na maior parte das votações tem existido unanimidade. Pois, significa que pessoas que pensam de forma completamente diferente sobre estes problemas têm votado da mesma forma estas matérias controversas. Desculpe, não é verdade que na maior parte das decisões tenha havido unanimidade. Houve neste último acórdão, nestes é que eu estou a referir, no Orçamento de Estado para 2013, não houve, no primeiro acórdão sobre os subsídios, não houve, só isso são milhares de milhões de euros. Não houve unanimidade, mas houve maioria, não é? Claro que houve maioria. Claro que houve maioria. Mas isso é um ponto importante, é que realmente, olha, agora se posso relatar algo da minha experiência, e é por isso, é uma das razões pelas quais eu defendo a existência de um Tribunal Constitucional. É que, apesar de tudo, eu sou um defensor da jurisdição constitucional, é que eu raras vezes assisti a votações de acordo com as linhas partidárias de indicação. Mesmo nos acórdãos mais sensíveis, porque as pessoas têm a sua mundividência, não são, digamos, correios de transmissão dos partidos, têm de procurar uma fundamentação jurídica. Olha, se calhar é mais importante a separação entre magistrados de carreira, juízes de carreira e juízes que vêm da qualidade jurídica de fora, do que a separação entre juízes indicados pela esquerda ou pela direita. Esta é a minha experiência. Ouça, concorda com esta coisa dos juízes serem indicados pela esquerda e pela direita? Eu, quando se formou o Tribunal Constitucional, discutia com um político muito conhecido, não interessa agora citar, é quem eu dizia era preferível criar uma secção no Supremo Tribunal de Justiça e serem juízes de carreira a decidir a Constitucional. E o argumento dele era este, mas houve lá, e depois como é que nós pomos lá os nossos? Isso não é um mau argumento. Não estou a dizer que é mau, mas eu neste momento até estaria feliz sendo esta a origem, porque aí eles podiam ter uma visão mais política. Eu, desse ponto de vista, discordo do professor Mota Pinto. Agora, era mais político no sentido de perceberem uma coisa, é que este trajeto que nós estamos a fazer vai deixar o país muito pior do que se passassem certas soluções que o Governo propôs. Nós estamos a caminhar para um beco muitíssimo mais complicado. Está a falar dos subsídios. Da ideia inicial. É de tudo. Então, se nós com este esforço todo, fiscal, etc., nós só devemos às despesas 30%, aos impostos 10%, e o resto não podemos mexer mais, quando é que nós vamos acertar com isto?
é que a visão política, se o Tribunal Constitucional percebesse que nos está a ajudar a levar para um beco pior do que aquele em que estamos, politicamente não fazia aquilo que faz na maioria. Bem, também se fosse assim um beco tão grande, Portugal precisava de um segundo resgate e não de um programa cautelar. Não sei quantos resgates é que vamos ter, mas como você sabe, eu costumo falar antes, não que falo depois. Eu falei sempre antes. Mas agora pode não acertar. Posso não acertar, mas estaremos provavelmente... Então o Dr. Medina acha que vamos precisar de um segundo resgate? Acha que vamos precisar de um segundo resgate? Não sei se é resgate. Alguém vai tomar conta disto. Se nós não pusermos as contas em ordem, deixe falar os políticos, vem o cautelar, vem o não sei o quê. Já está o pacto orçamental aí. Já está o pacto orçamental, quer dizer, se o Tribunal realizasse que as suas decisões, certamente tomadas de boa fé, com certeza, que vão prejudicar o país muitíssimo mais, não tomava estas decisões. Nós já chegámos ao ponto de ter uma agência de rating que suspendeu a sua avaliação à espera de decisões do Tribunal e ameaçou que recortaria se o Tribunal continuasse a fazer as decisões. E quando nós temos 40% ou 63% dos cortes da despesa, 40% do total das medidas em valor... Mas os lucros estão a cair. Claro que estão, porque o contexto geral Está bem, mas estão a cair em Portugal. E há 10 anos. E em Espanha, esperemos que continuem a cair. E em Espanha, como é que estão os Estados? Em Espanha estão baixíssimos, não é? Estão a 2 e tal. Está bem, mas a Espanha já saiu do resgate dos bancos. Dito. Mas nós continuamos lá nos 6, 7... Não. Já estão abaixo, estão abaixo dos 5,5. Nós continuamos lá. Isto significa... Eu conheço algum tipo de contactos com os credores externos em que eles falam do problema do Tribunal Constitucional. Mas, ouça, numa democracia não se pode acreditar nisto. O Governo legisla. O Presidente promulga. O Diário da República publica. E daí a 3 meses aparece o Tribunal Constitucional. Não. 5,3, mas sabe que a taxa de juros dos empréstimos da Troika é bastante mais baixa. A taxa de quem nos ajuda é bastante mais baixa. Por isso é que nós vamos precisar de um programa cautelar. Se nós tivéssemos uma taxa média de 3,5, precisávamos que o crescimento nominal mais o superávit fosse igual a 3,5 só para pagar os juros. Só para os juros. Portanto, está a ver a magnitude dos desafios, que são incompatíveis com este tipo de obstáculos. Mas a Irlanda, por exemplo, regressou aos mercados, não é? Portanto, saiu do programa da Troika de uma forma limpa, mas tem um déficit superior ao nosso. Sim, mas a Irlanda é uma coisa completamente... Comparar com a Irlanda é comparar com uma dessas repúblicas ali do centro da África. Não compare. A Irlanda não tem comparação com Portugal. Está a crescer mais, apesar de tem uma economia, tem acordos políticos que estão a criar. E o problema não era um problema dentro do Estado, era um problema dentro dos bancos. Este aspecto é muito importante. É que a origem do problema era financeira, não era um problema da economia. Nem de economia, nem do Estado. O nosso problema é um problema de finanças públicas e de arrastamento de falta de produtividade da economia. Isso é um problema grave. É um problema mais estrutural. Basta dizer que nós em 40 anos não tivemos um ano sem déficit. Neste regime. Isso é um problema estrutural. Mas reconhecerá que, apesar de tudo, Portugal está mais próximo da Irlanda do que da Grécia, não é? Sim. Porque os problemas da Grécia são tão graves, até internos. Mas enfim, eu não é, gosto de dizer isso. Não, deixa andar. O senhor está mesmo hoje ainda mais pessimista. Não estou nada mais pessimista. Eu penso isto, nós estamos a brincar com o fogo. Esta história de dizer, no dia 17 vão os da Troika embora. E no dia 18 a gente começa a ir deitar foguete. Isso mostra o estado de espírito das pessoas. Em Portugal ninguém acredita. Isso não é verdade, nem é pedagógico dizer isso. Não, eu acompanho as suas coisas. É evidente. Essa história do pacto cautelar, eles vão dizer que nós temos que fazer. Se calhar não vêm cá estar a fazer visitas, se calhar mandam um espião. Isto parece o regresso à Guerra Fria, Dr. Medina. Não pense que a gente vai passar a fazer o quê? Acha que sim? Não vamos. Não, claro que existirá vigilância, não é? Mas obviamente que é uma situação de maior alívio do que a atual, você acha que a vigilância é só para dizer ao Presidente da Holanda, olha lá em Portugal estão a gastar dinheiro a mais, não? Mas o Presidente da Holanda agora não está com disposição para ouvir falar de troicas. Mas ele precisava de um problema desse, era o caso português para se preocupar. Essa gente ou vem ou não vem, mas essa gente vai seguir-nos. E você siga as taxas de juros. Os outros andam nos 2, 3, a gente... Mas é por isso que nós precisávamos de um arranjo institucional, houve um acordo. Eu tenho falado na Constituição, mas pode ser um arranjo institucional para assegurar... Não é possível. Ainda por cima há 4 meses de eleições. Eu espero que... É uma utopia, não é? Eu espero que por trás das luzes da ribalta, nos bastidores, esteja a haver conversas nesse sentido. Eu só posso apelar nesse sentido. É um homem do interior do partido. E de um dos partidos que ajuda a liquidar o país. Que é o partido. O PSPR, é o PS. Diz o homem do interior do partido. Ouça, eu já lá estive e conheço pouco, felizmente. Mas ouça... Esteve nos dois.
Nos dois quê? Não esteve no PSD e no PS? Não. Ah, só esteve no PS? Não, eu sou do PS antes do 25 de Abril e depois saí. Ah, está bem. Depois foi conselheiro do Dr. Passos Coelho. Não, nós podemos ser filiados num partido e ter o distanciamento suficiente para perceber que isto é necessário, este tipo de acordos. Isso é necessário. Isso é fundamental para o Mas eles não aceitam, porque eles querem tomar conta do orçamento. O PSD, seu partido, quer tomar conta do orçamento, quer colocar os jovenzinhos, quer colocar os amigalhaços. O PS, quando estiver, quer a mesma coisa. Essa lógica acaba por prejudicar ambos a praça. Porque o orçamento vai diminuindo. Mas enquanto não prejudica, ganham. Não é possível nenhum acordo de tratamento. O que é que o Dr. Medina pensa da colocação de antigos ministros nestas organizações internacionais? Não, você está a olhar para estes 3 casos que surgiram aí. Sim. Bom, eu não acho nada de especial. O antigo Ministro das Finanças ir para o FMI, ele é, ao que se sabe, um economista reputado e com grande qualidade, não vejo nada de normal, nem vejo que seja assim uma promoção para o Vítor Gaspar. O outro, que é o que saiu da economia, ele prestou provas, escolheram, não vejo também nada de especial. O terceiro, que é o José Luís Arnaud, bom, parece que ele é hábil a mexer-se aí. O banco quer a gente hábil a mexer-se para ganhar dinheiro. É evidente, também está certo. Eu não vejo nada para surpreender ninguém. Porque um banco não ia escolher-me a mim. Como você está bem de ver. Quer dizer, só lhes dava prejuízo e o Dr. Arnaud vai-lhes dar ganho. Se ele dá ganho, é bem-vindo. Eu não vejo... Aqui a sociedade portuguesa fica de queixo caído por coisas completamente estúpidas. Completamente estúpidas. Parece que não há justificação para isso. Nada, no caso do Dr. Santos Pereira foi um concurso, tanto quanto no caso do professor Vítor Gaspar, também penso que, não sei se é um homem conhecido. No outro caso foram reconhecidas qualidades que justificaram... Exato, eles querem ganhar dinheiro. O que a gente tem contato. Está bem, mas eu gostava de ter ouvido a vossa opinião, porque é um assunto de que se falou esta semana. Você gosta sempre destas coisinhas. Não, é um assunto de que se falou esta semana e, portanto... Tudo lógico. O que eu acho completamente surpreendente é que fique tudo... Mas porquê o Arnaud? Então, mas o Arnaud, coitado, ele mexe bem. Ganha dinheiro, ajuda a ganhar dinheiro. Está certo. O banco não é para ter prejuízo, ou é? Bom, mas em relação ao Tribunal Constitucional, Dr. Mota Pinto, como é que acha que as coisas se vão passar daqui para a frente? Pois eu acho que concordo com, já ouvi alguns juristas dizerem, que o Tribunal, quando entrou por esta via, se colocou numa posição difícil porque realmente tem de tratar agora aqui distinções, à luz do princípio da proporcionalidade, por exemplo, entre saber se a SES, com a configuração que tinha o ano passado, era constitucional porque só ia até as 3,5, mas agora que vai até 10, já não é. Não, e o ano passado a fundamentação era que era uma medida transitória. Sim, agora já deixou de ser transitória porque está mais um ano. Quer dizer, mais um ano? Isto é realmente... Doutor Medina dirá que será para sempre. Mas isto é o tipo de avaliação. Sabe que eu acho que há um outro aspecto que ainda não referi que é importante. Eu acho que além de um certo entendimento demasiado largo, digamos assim, do princípio da proporcionalidade e essa avaliação da relação entre os meios e os fins, que é tipicamente política, o Tribunal não tem, a meu ver, avaliado suficientemente o estado de necessidade financeira em que o país está. Exatamente. Quando nós estamos numa situação de verdadeiro estado de necessidade. Isso, por exemplo, o princípio de confiança é claríssimo. Não é? Realmente, claro que a Constituição não prevê um estado de necessidade financeira numa cláusula autónoma. Mas isso tem de lá estar subjacente. Quando o Tribunal fala, por exemplo, da reserva do financeiramente possível, para condicionar o direito à habitação, às prestações sociais, etc., é o mesmo tipo de raciocínio. Está lá subjacente, necessariamente, que em situações de aperto de necessidade financeira do Estado, para evitar a bancarrota, este tipo de codes tem de ser possível. Doutor Mota Pinto, desculpe, não tenho a menor dúvida disso. E a Constituição não diz nada, mas está lá implícito, é que a Constituição assentava em moeda própria. O Estado era fabricante de moeda, nunca faltava dinheiro. Eu tive a prática disso, eu estou a falar de uma coisa que conheço. Mas isso é a ironia, quer dizer, quando... Pois teve, o doutor Medina não teve problemas de dinheiro. Não, eu telefonava para o doutor Silva Lopes. Eu era um mendigo do Banco de Portugal. Sim, podia haver uma desvalorização do Ministério. Telefonava para o doutor Silva Lopes, que era o governador do Banco de Portugal. Sr. Fulano, isto não pode ser. Mas deixe lá passar e tal. Lá saiu um caixote. E no ano em que eu lá estive, vi pelo documento que fez o favor de me oferecer, que foi o ano em que houve menos déficit em Portugal, imagino. Mesmo com num estudo sobre a evolução da política orçamental. Exato. E com estas asneiradas todas. Claro, pois conseguiam manipular a moeda, portanto, se conseguiam manipular a moeda, também manipulavam o déficit, não é? Isso é a ironia, que os tribunais, apesar do poder de compra da moeda, poder de um ano para o outro reduzir 15%, 20%, quando havia inflação, os tribunais não censuravam isso. Claro, nem davam por isso. Porque isso era uma coisa que passava, era a chamada ilusão monetária, não é? Porque portanto, há um princípio no direito, que é o princípio nominalista. As dívidas, os créditos valem de acordo com o valor nominal da moeda, não de acordo com o valor real de compra.
Portanto, se há inflação, no final do ano aquilo compra menos 15%, porque os preços só aumentam 15% a 20%. Mas está lá, está pago. Agora, que se trata de cortar 10% do valor